Boa noite, então, a todas. Está aqui quem tinha que estar. E, primeiro, eu quero falar que eu não vi o Instagram hoje, não vi stories, tá? Eu vi só um stories que foi o que me chamou a atenção para a palavra de hoje, então eu revi ele algumas vezes e aí depois eu vi que o Tropa de Elite postou o stories que eu vi. Então, vamos lá. Eu vou pedir para a Su, ora para mim, por favor. Amém. Amém. Vai testemunhar? Daí eu? Vou. Vamos lá. Vamos lá. Paizinho, obrigada, Pai, por essa noite. Obrigada por reunir as mulheres aqui, todas elas, Senhor, que o Senhor escolheu desde antes da fundação do mundo para estar aqui, para ser edificada, ser transformada, ser confortada pela Tua palavra, Pai. Muito obrigada, Deus, por guardar a internet, pelos aparelhos eletrônicos. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor guarde as conexões, que o Senhor guarde a vida da área, sua casa, abençoe poderosamente a vida dela e que ela seja um instrumento poderoso nessa noite. Nós te agradecemos e te louvamos. Guarda-nos, Senhor, nesse momento, tira toda a distração, tudo que possa impedir essa reunião de acontecer segundo a tua vontade, Pai. E que a tua filha ela possa ser, Senhor, a tua voz na terra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, o testemunho, primeiro eu quero começar falando o seguinte, o Espírito Santo, ele fala com a gente poderosamente o tempo inteiro, todos os dias, mas a gente muitas vezes não dá bola para o que ele fala. Então, durante a semana, eu acho que a semana passada, talvez, eu vi um stories e me chamou a atenção, até mandei para a Suzana, mandei para a Fábio ali no Tropa e tal, e essa palavra ficou queimando no meu coração, queimando no meu coração. E o Espírito Santo começou a ministrar isso em mim, e eu pensei, bom, eu tenho que sentar para escrever isso. De repente, em algum momento, eu vou usar. Mas eu não sentei, porque muita coisa para fazer, e mas indo para a escola, e enfim, comecei a trabalhar com algumas outras coisas, e sempre a gente tem coisas para fazer, e não dei muita atenção a sentar e escrever, mas isso foi sendo construído na minha cabeça, no meu coração. E aí hoje de manhã, a Suzana, a gente tem um grupo, eu, ela e a Ruth, e ela coloca no grupo assim, o nome do grupo é Crentólogas, né? E ela coloca no grupo assim, opa, hoje vai ter uma crentóloga no Tropa. E eu li aquilo de manhã cedo, nem tinha acordado ainda. Eu li aquilo. Nossa, a Ruth vai ministrar. Aí deu um tempo, eu fiquei pensando, ai, será que ela vai falar o testemunho do parto? O que ela vai falar? E depois eu, peraí, sua louca, não é a Ruth que vai ministrar, é você. Quando a Fábio me mandou a lista, ela me mandou uma lista com a data em cima e os nomes e um pontinho do lado. E ela falou, pensei em você para esse mês e tal, você vê qual é a melhor data e tal para você. E primeiro eu não tinha nem olhado o meu nome na lista. E depois eu olhei, mas não tinha uma data do lado. Eu falei, bom, a Fábio ainda está escolhendo a data. Eu falei, estou à sua disposição, minha querida. Fique à vontade para me chamar. E fiquei aguardando ela me chamar. E na minha cabeça, fim, apagou. Deu, acabou. Hoje de manhã eu tive uns 5 tipos de ataque, de pânico. Aí eu mandei mensagem para a Suzana e falei, Suzana, pelo amor de Deus, ainda bem que o Espírito Santo está falando comigo alguma coisa e eu não tenho outra coisa para falar, a não ser isso, porque é isso que está comigo a semana inteira. Se eu tivesse sentado para escrever, se eu tivesse escutado o Espírito Santo, e outra, depois, durante o dia, eu fiquei lembrando que o Espírito Santo me incomodou para abrir a mensagem da Fábio de novo. Mas eu não abri, porque veio na minha mente a imagem, eu falava, não, mas do lado do meu nome não tinha nenhuma data. Claro, a data estava em cima, burra. Mas, então, quase que tu não tem ninguém. Hoje às 8 eu ia entrar aqui e ia falar, Então, glória a Deus pela vida da Suzana, pelo Espírito Santo maravilhoso que organizou isso. Não, mas deixa eu falar uma coisa, Lari, já aconteceu, né? Suzana estava junto, acho, nessa vez que eu tive que ministrar, assim, ó, ministra. Então tá bom, já passei por isso, então.
Mas eu sei dizer para vocês, quando eu falei para a Suzana, ela assim, tá, mas tu acha que dá, eu falei, não, eu tenho algum, vai ser curta, né, a palavra, vocês já imaginam, não conseguir escrever muita coisa, enfim, mas eu acho que serve para uma boa reflexão no dia de hoje. E eu queria falar com vocês o seguinte, bom, o ser humano, ele naturalmente, ele se espelha em outras pessoas para reproduzir os seus atos. A gente aprende dessa maneira, né? Nós, e a maioria dos animais e mamíferos aprendem, do macaco, por exemplo, eles aprendem por repetição de comportamento, geralmente de alguém que é um nível a mais que nós. Eu vejo isso muito pela Maitê. Ela imita tudo que eu faço. Eu até comprei uma vassourinha, porque ela adora ver eu varrendo a casa e ela quer pegar a vassoura e se machuca. Eu comprei uma vassourinha para ela me ajudar na cabeça dela, tá me ajudando. E me imitando, né? Mas esses dias ela estava tentando pular do sofá e eu percebi que ela estava imitando o Ravi, o priminho de 3 anos, que faz isso o tempo inteiro. Claro, ele acaba influenciando ela porque ele é mais velho, tem mais habilidades e ela quer fazer igual. E isso me levou a essa reflexão, junto com esses stories que eu vou falar mais à frente. Hoje a gente vive uma enxurrada de comportamentos sendo jogados na nossa frente o dia inteiro, todo dia. Basta você rolar o feed. Pessoas vivem a divulgar o seu comportamento, a sua opinião e, consequentemente, as suas conquistas, resultados desses comportamentos. E isso influencia. Mas, claro, né? Quem não quer ter uma lancha, quem não quer ter um carro bacana, viajar, tirar aquela foto maravilhosa em Noronha, até eu queria. E eu não estou falando aqui que é errado a gente ter esse tipo de sonho, esse tipo de desejo. Pelo contrário, eu creio que o pai quer muito realizar alguns desses sonhos. Mas onde eu quero chegar nisso tudo? Nós somos mais de 8 bilhões de seres humanos no mundo. E pouquinho mais de 2,3 bilhões de cristãos. Isso significa que se a gente quiser influenciar pessoas, a gente tem que se esforçar 3 vezes mais. E aí eu começo a enxergar uma batalha. Eu não sei se vocês também enxergam isso, mas existe uma batalha que fica bem evidente nas redes sociais, entre o que é moralmente correto e o que não é. O que é moralmente correto ganha aplausos, ganha like, né? Então as pessoas estão o tempo inteiro a valorizar o que é moralmente correto na opinião deles. E o que não é, ganha um follow, ganha cancelamento, ganha comentários de ódio, ganha haters, né? Só que dentro dessa vastidão de comportamentos e de aparências que a gente tem, principalmente no mundo virtual, o que não é correto, né? E aí eu começo a perceber, comecei a fazer uma análise e percebi que de uma forma meio que generalizada a humanidade perdeu o padrão. Nós perdemos um padrão de comportamento que deve ser seguido de uma maneira bem generalizada. E essa perda de padrão é que é o prato preferido de Satanás. Sem um padrão para se espelhar, ele pode oferecer o menu que ele quiser. Por isso, ele batalha tanto para desconstruir o padrão. Ele ataca principalmente as crianças e os jovens, que têm menos coisas enraizadas em si, a mente mais limpinha, mais fácil de moldar, porque a ideia de Satanás é destruir esse padrão. A gente pode ver isso na ideologia de gênero, na cultura feminista, na desmoralização do homem, tudo levando ao mesmo pensamento. Você pode ser o que você quiser. Se te faz feliz, maravilhoso, né? Então, a gente percebe no dia a dia essa coisa sendo desconstruída, esse padrão sendo desconstruído. E a gente sabe disso. Eu acho que a maioria de vocês já sabe, já está enxergando isso já faz bastante tempo. A gente já falou disso aqui no Tropa. Só que essa perda de padrão no mundo também afeta de uma maneira os cristãos. Porque não, Satanás não governa a minha vida. Eu sei disso. E eu tenho certeza que a maioria de vocês aqui também sabe disso. Nós temos isso para nós, né? Nós temos para nós que o nosso padrão é o da Bíblia. Mas, dentro desse contexto inteiro, os cristãos, de uma maneira geral, acabam caindo em armadilhas traiçoeiras. E isso nos leva a alguns locais perigosos.
E o primeiro deles é o falso moralismo, que é quando você se acha bom o suficiente para ter que mudar. Ah, eu não vejo problema em ter tal e tal coisa que o fulano tem. Isso não é inveja, isso é ambição. E ambição não é problema. Ai, todos os anos eu faço uma limpa no meu guarda-roupa, eu dou as minhas roupas, umas até bem boazinhas, se eu sou. Faço essas doações. Ai, todo domingo eu vou na igreja, eu oro, eu dizimo, eu até participo de campanha de oração, né? Natal eu compro cesta básica, eu dou. O falso moralismo. E isso, na verdade, a internet está super cheia. E isso vai por aí afora. Mas, eu digo isso assim, talvez a maioria dos cristãos de banco viva dentro desse falso moralismo. Ou talvez eu esteja julgando, mas eu acredito que a gente tem que se analisar um pouco mais se a gente não acaba caindo nisso de vez em quando, né? Mas dentro desses lugares que essa desconstrução de padrão leva, a gente entra em outro um pouquinho mais perigoso, que é a régua que nivela por baixo. É você ter consciência de que o caminho não é bem aquele, mas pelo menos eu estou melhor que fulano. Ah, eu sou crente. Pelo menos eu não sou pagão. Pelo menos eu não participo de Halloween. A festa junina não tem nada a ver, mas Halloween é coisa de festa dos mortos. Ah, eu tô mais crente porque pelo menos eu não bebo e não fumo mais. Eu nunca roubei nem matei ninguém. E a gente começa a nivelar o padrão por baixo. E nós temos ainda um terceiro local, e talvez o pior deles, que é o eu estou me tornando a melhor versão de mim mesmo. Essa frase está no banheiro da academia que eu frequento, que, aliás, está cheio de frases maravilhosas, cada uma dá uma reflexão melhor que a outra. Você está se tornando a melhor, seja a melhor versão de si mesmo, né? A gente vê por aí, se torne a sua melhor versão. E aí você me pergunta, ué, mas o objetivo não é mudar, não é sermos melhores, não é evoluir a cada dia? A frase que me impactou é justamente a frase da Tamires Garcia, do Ministério Zoe, que o Tropa postou hoje. O interesse de Deus, o desejo do coração de Deus e a obra do Espírito Santo em nós ainda é para que sejamos como Cristo, não a melhor versão de nós mesmos, mas a versão mais parecida com Cristo possível, porque Cristo é único, Ele é o único digno. Então, nós não vamos conseguir nem imaginar nos igualar a Ele, mas Ele é o nosso alvo, Ele é o nosso modelo. Ele é a nossa melhor versão. Ele nos chama para isso. Você foi formado no ventre da sua mãe e lá mesmo escolhidos para ser um com Cristo, para ser mais parecido com Ele. Nós não chegaremos a ser igual, mas Ele ainda é o modelo. Paulo disse em 1 Coríntios 11, no primeiro versículo, sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. E na minha Bíblia eu até marquei um marcador muito fofo, porque eu achei interessante. Na minha Bíblia ela vem assim, o primeiro, não sei se dá para ver, mas o primeiro parágrafo vem aqui, ó. Esse aqui é 11:1. E aí depois tem um subtítulo. Então aqui na minha Bíblia diz assim, ó, 11:1, torne-se meus imitadores como eu sou de Cristo. E aí um subtítulo, instruções sobre a adoração. É quase que dizer assim, depois que você tentar almejar, buscar ser imitador de Cristo, ou meu imitador como eu sou de Cristo, aí você pensa em adorar o Senhor, porque até ali a sua adoração vai ser rasa. Talvez não vá funcionar essas instruções tão bem, porque se você se acha suficientemente bom, você não é bom o suficiente para adorar o Senhor. Muitos podem questionar a direção, alegando, né? E isso eu digo porque eu tenho alguns amigos que eu já falei essa frase e falaram, não, mas Deus nos fez únicos. Ele fez cada um à sua maneira. Como que ele vai querer nos igualar? Entenda, buscar ser semelhante a Cristo não é perder a individualidade, não é perder personalidade, é muito pelo contrário, é buscar a nossa real personalidade, deixando para trás
A personalidade que o mundo tentou e tenta todos os dias impor a nós como modelo correto. Nós, desde que nascemos, e até mesmo quem nasceu em um lar cristão, e eu falo por mim, não nasci em um lar cristão, então me foi colocado alguns comportamentos dia após dia que foi enraizando em mim, e não digo nem, foi Satanás que fez isso na minha vida, não, na verdade foi uma falta de instrução dos meus pais, ou foi eu de repente conhecer Cristo muito tarde, me entregar a Ele muito tarde, já tinha muita coisa enraizada que é difícil de tirar, é difícil da gente remexer naquilo ali, né? E isso acaba se tornando traços da nossa personalidade, né? Eu, por exemplo, fui feminista ferrenha durante muito tempo e não aceitava que homem mandasse em mim. Eu achava que esse negócio da Bíblia era uma coisa muito machista, de homem mandando, onde já se viu se submeter a um homem. E hoje, Cristo transformou a minha mente completamente. Cristo transforma, o Espírito Santo é que modela, se você aceitar a correção. Porque depois tudo passa a fazer sentido, e um sentido muito claro. Hoje eu falo, meu Deus, como é óbvio. E eu era cega, era completamente cega para os modelos que o mundo, para os padrões que o mundo havia me apresentado. Então, sim, buscar ser semelhante a Cristo não é deixar a minha personalidade, mas é buscar a minha real personalidade, que é a personalidade que Cristo quer em mim. Portanto, Efésios, na verdade, desculpa, Efésios, capítulo 5, versos 1 e 2, fala assim: portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo o que fizerem. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então, ser imitador de Cristo consiste em amar o que Deus ama e priorizar o que Deus prioriza. Amar o que Deus ama e priorizar o que Deus prioriza. E eu sinto muito falar isso, e até digo que não me levem a mal, porque a palavra vem para mim mesmo. Mas Deus não prioriza a minha felicidade a qualquer custo. Deus não prioriza a sua felicidade a qualquer custo. Isso não é prioridade de Deus. O interesse de Deus não é fazer da nossa vida na Terra uma vida cor-de-rosa. Infelizmente, a gente tem que trazer essa realidade à tona. Jesus é o nosso modelo, e a vida de Jesus não foi cor-de-rosa. Jesus se doou, se entregou, por amor de muitos. Por isso, para pensar e agir como Jesus, primeiro nós devemos ser intencionais em amor ao próximo. Intencionais. Nos dedicar ao amor do próximo. Nos gastar em amor ao próximo. E isso não é simplesmente separar algumas roupas para uma doação. Isso é básico. Isso espírita faz. Não é isso, né? Mas nos dedicar em amar o próximo de verdade, em nos doar em serviço ao próximo, em não negar fazer alguma coisa. Por isso, para pensar em agir em Deus, né, nós devemos ter compaixão, não empatia. Compaixão com o próximo. É o que move, é a paixão que movimenta a tua vida. Empatia é você falar, que chato isso que aconteceu lá em Petrópolis, né? Senhor, abençoe eles lá. Amém. Compaixão é você chorar, é você se derramar pelo que aconteceu com aquelas pessoas soterradas, morreram lá embaixo daquela lama. Isso é compaixão. Servir o outro, pregar a verdade, levar a luz e salvação às trevas, assim como Jesus fez conosco. Assim nós temos que fazer com os outros. Larissa, então tu tá me dizendo que eu tenho que sofrer? Se o teu sofrimento servir para ganhar mais uma alma, sim. É forte. É forte isso. E eu não estou falando aqui de sofrimento proveniente de desobediência. Existem
2 tipos de sofrimento que o crente se submete, né? Ao sofrimento como o sofrimento permitido pelo Senhor, para que o reino dele avance, e o sofrimento quando você desobedece o Senhor e acontece uma besteira na sua vida, e daí é um sofrimento proveniente de uma desobediência. O Senhor pode permitir, sim, que algo ruim aconteça conosco, para que um alerta seja acionado em nós. Quando você se encontrar em sofrimento, eu te dou uma dica. Busque ao Senhor. Pergunte ao Espírito Santo o que você tem que fazer com esse sofrimento. Que ferramenta esse sofrimento quer gerar em você. Porque isso é para te transformar, para me transformar, ou para gerar alguma ferramenta para que nós alcancemos outra, às vezes uma só pessoa, às vezes muitas. Então, o sofrimento, ele tem o poder transformador para nós, mas também para o próximo. E como eu disse, não me leve a mal, porque a mensagem é para mim. Deus nos ama. Ele quer o nosso bem. A Escritura fala que a vontade dele é boa, é perfeita e agradável. Jeremias 29:11, todo mundo sabe, porque eu sei os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. O futuro que nós ansiamos é esse que o Senhor quer nos dar. Um futuro eterno, um futuro na presença dele. Os planos do Senhor não são de sofrimento para nós, mas a prioridade do Senhor é o reino. É a salvação de muitos. Tanto que ele deu o filho dele, unigênito, umzinho só, para a salvação de muitos. Porque só ele podia salvar muitos mesmo. Ele quer que sejamos imitadores de Cristo, e a mensagem central de Cristo é o reino. Em Marcos 1, 14 e 15 fala assim: e depois que João foi entregue à prisão, Jesus veio para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Essa é a principal mensagem de Jesus Cristo. E para sermos imitadores, nós temos que levar essa mensagem adiante. Então, isso, na minha mente, né, fechou um ciclo. Nós amamos a Jesus, imitamos ele, pregamos a mensagem, propagamos o reino. E quando a gente propaga o reino, as demais coisas nos são acrescentadas. Está em Mateus 6,33. E aí nós somos gratos e amamos a Jesus. E imitamos a ele, e pregamos a mensagem, propagamos o reino. E isso é um ciclo eterno. Glória a Deus. Por isso, para concluir, eu digo que a gente tem que analisar a si, aos nossos comportamentos, para buscar sair do falso moralismo, para não se nivelar por baixo de maneira alguma e para não buscar ser o centro da nossa própria vida. Cristo ainda é o nosso padrão. E eu vou terminar lendo Efésios 4, 13. Acho que 4. Até que todos alcancem a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito não é que sejamos mais como crianças, levados de um lado pelos outros como as ondas, nem jogados para cá e para lá por um vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Antes, seguimos a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. E se vocês quiserem seguir lendo, o capítulo é perfeito. E ele fala no final: quando a antiga maneira de viver que vocês foram ensinados, desfize do velho homem, se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados de modo a pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. É a verdade que é Cristo. Então é isso que eu tinha para falar para vocês. É rápido, porque como eu disse no começo, o Espírito Santo ainda está trabalhando bastante essa palavra no meu coração. Eu sei que se nós
não formos padrões a Cristo, se nós não seguirmos o padrão que é Cristo, nós somos presas fáceis para Satanás, que está o tempo todo querendo nos tragar, de alguma maneira. Então, prossigamos para o alvo. Amém?